Olá, tudo bem? Então, eu decidi fazer esse complemento aqui do elemento terra, porque eu sei que quando a gente começa a remexer nesse baú, né, de memórias, de pai, mãe, de família, começa a surgir aí um monte de traumas, feridas, dores, né? Então, por isso eu resolvi conversar aqui com vocês um pouquinho a respeito da criança ferida. Então, o termo criança ferida nada mais é do que essas dores, esses traumas. É a criança que ficou ferida dentro de você, da época da sua infância. Também todo mundo tem a sua criança que tem dores, algumas mais, outras menos, mas família perfeita não tem, não existe, tá? Então a gente precisa desapegar desse conceito de que eu não tenho problema, de que eu não tive problema. Talvez tenha tido poucos, tomara que você tenha passado por poucos problemas, mas a maioria passa por desafios porque, como eu sempre falo, a gente está aqui para isso, para aprender através desses desafios. Então, família perfeita é só na fotografia, como a gente costuma dizer, né? E olha lá, hoje em dia ainda quem tem filho adolescente sabe que tirar uma foto bonita com adolescente tá difícil, né? Mas antigamente tinha aquela foto padrão, né, da família sentadinha ali, os pais, os filhos, os netos e tal. Ali é lindo, mas no dia a dia sempre existem conflitos. E é através dos conflitos que a gente vai obtendo o nosso crescimento. E então, como que você deve agir hoje quando vierem essas memórias na sua mente? Primeira coisa é não se culpar por estar sentindo essas coisas negativas. Então, às vezes, a gente vai lembrar de situações que vão nos deixar com raiva, com tristeza, irritados, querendo jogar a culpa no outro. Então, primeiro, não se culpe, tá? A gente vai precisar trabalhar nesses sentimentos, vai ser feito um trabalho mais específico lá no elemento água para você entrar em contato com essas dores e poder ressignificar. Então, ficou a memória de dor. Conscientemente hoje você sabe que é uma memória de dor e que a gente não vai nem culpar o outro, nem culpar o pai, a mãe, a família e nem se culpar, tá? Então, guarde esse sentimento para ser trabalhado lá no elemento água, se você já tiver esse acesso e quiser pular, tá? Vai ter lá uma meditação para você trabalhar nesses sentimentos, na liberação dessas dores, sem culpa. Então, tenta não racionalizar. Trabalha, imagina que essa culpa, essa raiva, essa tristeza, ela tem que sair de você. Só isso. Sem ficar entendendo, tentando entender por que que fez, por que não fez, por que eu agi assim. Não. Vamos somente liberar os sentimentos negativos e gerar um outro significado para essa situação. O segundo ponto, que é muito importante, é sair do vitimismo, tá? Não existem vítimas, não existem culpados, não existem algozes. Aí a tua cabeça, né, o teu ser racional aí, que lá no estudo do elemento ar você vai ver que existe a mente racional que acha que sabe tudo, vai vir e vai falar assim, nossa, mas eu era só uma criança. Como que pode ter feito isso com uma criança? Não se faz isso com criança. Então aqui eu vou te dizer uma coisa que talvez dê uma bugada na sua cabeça. O corpo é de criança, todo mundo passa por esse processo, né? Da parte infantil, de ter o corpo criança e ir crescendo até a fase adulta. Mas o espírito não é criança. Possivelmente esse espírito não está aqui na primeira encarnação. Então existem resgates, é a lei da ação e reação. Então por isso que não existem vítimas. Tá? Então tenta sair desse papel de vitimismo, de querer achar o culpado, de querer julgar, condenar, tá? Porque isso a gente precisa minimizar na nossa mente. Quanto mais a gente aceitar as coisas como são, lembra lá da a lei do pertencimento? Tudo quer pertencer, nada quer ficar de fora. Então as situações negativas na nossa vida também não querem ficar de fora, por mais difícil que isso seja. Então é tentar trabalhar na aceitação, na ressignificação dos sentimentos que envolveram essa situação, mas não ficar achando culpado, vítima, agressor e tudo mais, tá certo? Tudo o que acontece na nossa vida, desde a escolha dos pais, a escolha da família, a escolha das situações que eu vou passar, que você vai passar, tudo isso foi pré-acordado antes de nascer, tá?
Dentro da filosofia kardecista existe um termo, né, que chama plano reencarnatório. Não sei se esse termo existe lá do lado espiritual, mas de fato é que existem débitos a serem acertados pela lei da ação e reação, que é uma lei universal, lei de causa e efeito. Então, se em outra vida eu passei por situações, eu provoquei situações que geraram um débito de energia, eu prejudiquei pessoas, enfim, agora eu preciso fazer esse acerto energético. Tá? Então não é Deus te culpando, te condenando, não. Você escolheu passar por essas situações para fazer esse ajuste de energia. Então que sirva como aprendizado para você não voltar a cometer os mesmos erros. E dentro desse aprendizado a gente precisa se perdoar, então perdoar pelos erros possíveis do passado e perdoar todos os envolvidos. E aí, mais uma vez, a gente fala da lei do pertencimento. Então, aqui eu não estou condenando ninguém, eu não estou julgando ninguém, eu estou aceitando as situações e tentando gerar um novo significado para essas situações com o pertencimento, de que todos pertencem, tá bom? Então, sem vitimismo. Foi escolhido por você. Eu sei que talvez seja difícil, né, de você escutar essas palavras, às vezes as palavras são um pouco duras, né, mas infelizmente é a realidade. Então, a gente vai trabalhar nessa criança ferida e nesse momento, se for difícil de você aceitar tudo isso que eu tô falando para você, tudo bem, tome seu tempo, reflita, tá? Tenta só pensar que a sua família, assim como você, está num processo de desenvolvimento e de evolução. Então não tem ninguém perfeito. Sua mãe não é perfeita, seu pai não é perfeito, ninguém da sua família é perfeito, nem você. Tá todo mundo aqui aprendendo, fazendo resgates, ajustes de energia, ajustando a lei do karma, a lei da ação e reação. Então aceite que todos podem errar, tá? E vamos pensar o seguinte, você ficar agora com raiva, triste, chateado nesse julgamento, vai fazer o tempo voltar atrás e mudar o que aconteceu? Não vai. Então vamos tentar trabalhar com o que a gente tem nesse momento. E nesse momento o que a gente tem? Tem dores, tem traumas para a gente poder olhar, trabalhar, ressignificar, curar, perdoar. É isso que a gente tem para fazer hoje em dia. Então tenta usar esse raciocínio nesse momento e depois você para refletir, né, a respeito da questão do vitimismo, do julgamento, de que foi você que escolheu passar por isso. Tome seu tempo, tudo no seu tempo vai ficando mais claro para você. Nesse momento, o que a gente vai fazer? A gente vai acolher essa criança ferida que pode estar chorando aí dentro de você, com todas essas memórias. Isso também acontece com todo mundo, tá? Acontece comigo, já estou numa fase um pouco mais trabalhada, mas volta e meia ainda vem alguma situação para ser trabalhada, então faz parte do processo. Agora, o que a gente precisa tomar consciência? Que agora eu sou adulto, sou adulta, você também é adulto. Então, não é mais obrigação do pai e da mãe cuidar de um adulto, né? O pai e a mãe cuidam da criança e o maior bem que eles puderam fazer por você foi ter dado a vida a você. Então, só por isso você já tem que agradecer milhões de vezes. Apesar das dores, você está aqui hoje. Está tendo essa oportunidade de trabalhar, de liberar essas dores, de trabalhar no perdão e se acolher. E nesse momento a gente vai trabalhar nesse acolhimento, no seu acolhimento. Então você agora como adulto, como adulta, tem a obrigação de cuidar da sua criança. Essa criança ela tá lá dentro, ninguém consegue acessar, só você. Então eu vou deixar a meditação guiada aqui para você fazer esse acolhimento dessa criança. É um momento bem sentimental, então deixe aflorar, se precisar chorar, chore, tá? E você vai sentir que cada vez que você acolhe a sua criança dentro de você, você se fortalece hoje como adulto. Então tudo que a sua criança precisou lá naquela época do passado, que não teve, que faltou, enfim, ou o que aconteceu, agora você vai trabalhar e vai dar tudo o que essa criança precisa. Então é mais uma meditação para você colocar aí na sua listinha de coisas a fazer. Fazer quantas vezes precisar e por quantas dores precisarem ser curadas.
tá? Então, tudo que vier na sua mente, ou que você se sentir carente, sentir que gostaria que tivesse sido de outro jeito, que podia ter me dado mais amor, mais atenção, agora você vai fazer isso por você. Então, eu vou deixar a meditação aqui embaixo e qualquer coisa, me mande mensagem, tire suas dúvidas, estou aqui à disposição para poder te auxiliar, tá bom?